Ok, vamos falar então de um item que é o item que assusta muita gente. É a discussão do trabalho. Por que assusta muita gente? É difícil de fazer, sem dúvida. Por quê? Porque ele é o cerne da sua percepção sobre o seu trabalho. Ele é o cerne do quanto você domina a estrutura lógica interna do seu trabalho. A discussão reflete isso. Infelizmente, discussão lógica não é o comum na nossa sociedade, infelizmente, e a gente muitas vezes tem dificuldade de fazer uma discussão científica por causa desse tipo de falta de prática, né? A argumentação tem que ser rígida, a argumentação tem que ser muito precisa, muito exata, não é? Então vamos ver basicamente uma estrutura básica, né? Uma estrutura geral dessa introdução, para que a gente possa, de fato, entender como fazer esse capítulo do trabalho científico. Não é simples, né? Mas também não é impossível. A gente vê várias discussões por aí em trabalhos publicados nas nossas revistas e, de fato, é ruim a coisa, né? Agora, tem coisa boa, evidente, mas tem muita coisa ruim e a gente tenta entender o que leva o indivíduo a fazer aquilo. Uma coisa eu garanto, o não saber como deveria ser já é um bom caminho para você fazer errado. Então eu vou tentar pelo menos mostrar um norte para vocês, qual é a função da discussão, o que a gente faz lá dentro, porque muita gente tem a seguinte concepção de discussão. Dizem assim, não, discussão é o lugar que você vai comparar seus dados com a literatura. É o lugar que você vai discutir seus dados. Você não vai discutir seus dados, você não vai comparar seus dados com a literatura. A discussão é o lugar onde você vai pegar as suas evidências e mostrar para o leitor por que delas você tem que aceitar certas conclusões. É esse raciocínio, essa ligação que você vai mostrar para o leitor. Fuja da discussão fofoca. O que é discussão fofoca? Eu criei esse termo, essa situação de discussão fofoca já há muitos anos, há uns 15 anos pelo menos. Eu tenho falado, fuja da discussão fofoca. Ela é o que a gente encontra em vários trabalhos por aí. Em revista ruim, revista boa, você não encontra. Como que é a discussão fofoca? É assim, ó. É exatamente isso. O indivíduo começa primeiro mostrar, parece que ele se sente bem de mostrar que o trabalho dele está igual ao trabalho de outros. Ele diz assim, ó, nossos resultados concordam com fulano de tal, 2009. Ou, uma conclusão similar a essa, né, é expressa por fontes 2008. Parece que mostrar que fez coisa igual aos outros é bom, né? Isso daqui continua, e a discussão fofoca ela fica bem caracterizada nesses casos aqui, ó. Observamos que a atividade cardíaca foi reduzida. São seus dados, são seus dados. Aí você vem, Silva, em 2006, relatou o aumento dessa atividade. Smith, em 2005, por outro lado, relata a redução da atividade cardíaca. Mas Pereira, em 2005, mostra que, e aí segue. Ou ele diz assim, olha, meus dados do pH, né, mediu o pH em alguma solução, qualquer coisa, os dados do pH deram 6,8. Fulano relata valores de 6,5. Ciclano de 6,6, o outro de 7,1. Isso é fofoca. É ficar simplesmente dizendo, eu disse isso, ele disse aquilo, esse falou. E muitas discussões são assim estruturadas. Isso é errado. Você pode fazer uma fofoquinha de vez em quando, mas é uma fofoquinha de alto nível. Ela é feita no sentido de chegar a alguma coisa e não simplesmente morrer em si. Tá certo? Quando você faz esse tipo de coisa, a grande pergunta que vem é, tá bom, seu dado deu isso, dele deu aquilo, seu dado deu igual o de fulano, sua conclusão é igual a de ciclano. A grande questão é essa, tá bom, qual é a tua novidade? O que você traz de novo? Dizer que seu trabalho é igual ao de fulano, 2009, mostra que você chegou 2, 3 anos atrasado. Dizer que é igual ao de fulano em 1990, você está décadas atrasado, porque ele já mostrou isso daí lá. A gente faz pesquisa para trazer novidade. O que ninguém trouxe até hoje no mundo e você é o primeiro a demonstrar. É isso que deve espelhar o seu artigo. Qual é a sua novidade? E você tem que mostrá-la e demonstrá-la. Tá? Demonstrá-la no sentido de fazer a ligação entre a base empírica, não é uma demonstração matemática, né? Entre a base empírica e a validade das conclusões. É nesse sentido que eu estou usando o termo demonstrar. Ok?
mostre o seu discurso para o leitor. O que é isso? Você aceitou, antes de escrever o trabalho, você aceitou algumas conclusões. Por que você as aceitou? Quais razões você tinha? Você mostre isso para o seu leitor. Qual foi o seu raciocínio para aceitar certas conclusões? A partir do momento que você mostra isso, o leitor examina e fala, eu concordo. Ou, não, eu não concordo por causa disso, disso, disso. Esse é o discurso científico. Por isso nós publicamos, para submeter as nossas ideias à crítica. Nós achamos que temos novidade e soltamos isso. Né? Se eu não publico, eu nunca vou saber o que eu estou fazendo, mas se eu publico, eu estou submetendo à crítica. Alguns aceitam, outros não, e no fringir dos ovos a gente vê se a contribuição da gente está sendo boa ou não para a comunidade científica. Tá? E disso daí podem surgir desdobramentos que vão para a comunidade não científica, o que é altamente esperado, evidentemente. Vamos mostrar o nosso discurso. Imagina o seguinte, nós temos aqui um gráfico, isso aqui eu já mostrei no início do curso, a mesma figura, né? Você tem duas condições, eu estou dizendo aqui uma condição que você interferiu e uma condição que é o seu controle, você não interferiu. Você mediu uma certa variável, que eu estou chamando aqui de V1, e obteve esses resultados. Você fez uma medida, uma análise estatística entre eles, né? Por isso é que qualitativo também, tá? No caso é quantitativo, só por uma questão de facilidade, pelo menos minha, né? Você fez uma comparação e viu que tem uma diferença que não é obra do acaso. Essa diferença é significativa e deve-se a algum agente. Qual agente? A diferença entre os dois tratamentos aqui. Então, no caso aqui era uma determinada cor e aqui estava sem cor. Então, essa cor provocou isso daqui. Ok. O padrão era esse, aconteceu isso. Então, o que você vai dizer? Essa cor é maior do que esta. Então, se essa cor é maior do que essa, mas esse daqui é o lugar que você colocou a interferência, então você pode dizer o quê? Essa cor, de alguma forma, reduziu a sua variável. Então, ela reduziu o V1. Isso é importante. Isso você viu dos seus dados. Lógico que isso daqui é uma inferência, é uma conclusão. Está além dos seus dados. Você está falando que teve um movimento de redução. Aqui você só viu os valores parados. Quando você vai para a literatura, você vê lá que o V1 aumenta V2. V1 é uma variável que você estudou, podia ser, sei lá, alimentação, a aprendizagem, a ansiedade, qualquer coisa. E o V2, uma outra variável, podia ser alguma dessas, né? Você sabe que isso daqui aumentou aquilo lá. Então, veja, isso está na literatura. Mas não é que o autor disse, o autor concluiu. Ele concluiu isso. Então, isso daqui é válido, isso está sendo aceito por enquanto, e você lê o trabalho e aceita essa conclusão. Se você aceita essa conclusão, né, então agora você vai usá-la. Bom, se essa coloração reduz V1, e o V1 é um promotor de V2, indiretamente, nós podemos dizer o quê? Que essa cor está reduzindo o V2, porque ele está reduzindo um promotor daquele outro. Essa construção você fez com seus dados e com dados da literatura. Juntando tudo, chegou nisso daqui. Tá? É esse discurso que você tem que mostrar para o seu leitor. Porque o que interessa é isso aqui. Isto é o que interessa. As duas conclusões maiores. Mas você tem que mostrar para ele que isso aqui é válido. Se esses resultados estiverem errados, isso aqui está errado. Tudo isso aqui está errado. Se essa literatura é fraca, isso aqui de cima está errado. Se a metodologia que você usou para obter esses dados estiver errada, também cai por terra isso daqui, cai por terra tudo isso daqui. Tá? Então, veja, é muito importante que nessa construção você mostre para o leitor que seus métodos são válidos, que seus resultados são válidos e que as suas conclusões são válidas. Como que você mostra que os métodos são válidos? Se você usou um método que é amplamente conhecido, você não precisa gastar tempo com isso. Se é amplamente conhecido e aceito, você diz, eu usei tal método, acabou aí, não precisa nem tocar nele na discussão. Se você usou métodos que eles são aceitos, mas talvez nem tanto, enfim, você pode mostrar que ele está sendo usado por outros pesquisadores da sua área. Está sendo usado por outros pesquisadores e, por isso, ele deve ser aceito.
Tá certo? Ou seja, se outros cientistas estão publicando em revistas boas usando aquele método, por que você não pode publicar em revistas boas usando aquele método? Tá? Então, isso mostra que a comunidade da sua área está aceitando esse método. Então, você faz uma fofoquinha aí, mas com uma finalidade específica. Você pode, muitas vezes, ter que demonstrar que o seu método é válido. Aí é diferente. Você faz uma parte do trabalho onde você testa o método, apresenta resultados, valida esse método. Às vezes um questionário, por exemplo, você vai fazer uma análise qualitativa de alguma coisa, faz um questionário, ou quantitativa também, né? E você tem que validar o questionário. Então, você valida o questionário, testa, retesta o questionário, e aí você aplica na sua pesquisa. Então, a parte 1 do trabalho foi validar o método, a parte 2 foi aplicar o método para uma outra questão. Valida seus resultados. Por quê? Porque você pode usar o método certo, mas usar incorretamente o método. Eu dou um aparelho para você usar, você opera incorretamente e você acaba com que produz resultados que não são confiáveis. Como que você valida seus resultados? Uma das formas de validar resultado é mostrar, tem 3 formas. Uma das formas é mostrar que o valor basal, o valor controle, o valor esperado, aquele que você não mexeu, se isso existe no seu trabalho, se essa condição existe no seu trabalho, mostrar que isso daí está igual ao de outros autores. Aí você também compara. Mas compara para mostrar que você está coletando dados razoáveis. Por exemplo, se você vai trabalhar com valores de glicemia, né? Níveis de glicose no sangue. Então, valores de glicemia, você vai lá e mede, olha, os valores, quando o indivíduo está tranquilo, sossegado e tal, os valores de glicemia estavam iguais a 500. Bom, 500 é muito alto, então tem alguma coisa errada. Não, estava por volta de 60, 70. 60, 70, tá bom. Então, mostra que a sua técnica está sendo bem usada, né? E está pegando resultados condizentes com o que se espera. Uma outra forma de mostrar que os resultados são adequados é mostrar que um efeito esperado ocorreu. Olha, eu tenho uma substância que ela provoca quebra de DNA. A hora que eu pus a substância, eu detectei esses valores que indicam quebra de DNA. Bom, então você está coletando os dados de forma correta. Aí nos outros grupos, nos outros tratamentos, aqueles são seus resultados. Isso é que está mostrando. Por que eu vou errar lá se eu não errei aqui? Né? Então você testa mostrando alguma coisa esperada. Por exemplo, um indivíduo que não estudou um assunto que não sabia, provavelmente ele vai mal na prova. Então tirar nota baixa ali, né, é esperado. Se a sua prova não avaliou, se de alguma forma você não avaliou isso adequadamente, o indivíduo vai ter um desempenho, por exemplo, muito bom numa situação que era esperada que o desempenho fosse baixo. Então, com isso, você valida que a aplicação do seu método está boa. E a terceira forma, quando você trabalha com dados estritamente quantitativos, né, você mostrar que, em torno de médias, a variabilidade é pequena. Se é uma média valendo 10 e uma variabilidade de 8, por exemplo, um desvio padrão de 8, isso é muito grande. Significa que alguma coisa está errada no seu estudo. Né? Então, muito provavelmente está. Então, você tem que analisar. Mas qual é o limite? O quanto tem que ser esse valor de desvio padrão, por exemplo, né? Que a gente pode calcular pelo coeficiente de variação. Quanto deve ser esse coeficiente de variação? Veja na literatura. Qual a variabilidade que seus colegas estão obtendo? Eles estão obtendo 20%, então é 20%. Em algumas áreas é 0,5%. Então é 0,5%, ou seja, 2% já seria muito. E assim você consegue mostrar que seus dados são válidos. Tudo isso fazendo um discurso para esses seus colegas, para esses outros autores. E no final validar suas conclusões. Como você valida as conclusões? Ora, elas podem estar coadunando, ou seja, encaixando com algumas teorias mais gerais. Isso mostra que os seus dados não estão loucos. Né? Então você apresenta os seus dados, mostra suas conclusões, fala, de fato faz sentido. Dentro da teoria freudiana, essa resposta faz sentido. Dentro da teoria de Piaget, faz sentido. Dentro da teoria de Darwin, isso faz sentido. Dentro da teoria de Einstein, ou sei lá do que, a teoria das cordas, isso faz sentido. Então, seja de qual área for, você consegue encaixar isso e mostrar que faz sentido. A analogia que eu sempre uso é a seguinte. Imagina que o teto da sala onde você está é o conjunto de conhecimentos científicos existentes e aceitos hoje.
Você produziu um conhecimento novo, por exemplo, essa ponteira aqui é o seu conhecimento novo. Ele veio dos seus dados. O que você tem que fazer agora? Pegar isso daqui e fixar no teto. Ou seja, ele tem que entrar no conhecimento científico. Ao fixar no teto, precisamos de duas coisas. Uma, que alguma coisa do teto ajude a segurar, senão a caneta vai cair, esse pontador vai cair. Então, alguma coisa de lá tem que dar liga com isso, tá certo? Tem que ser coerente para segurar alguma teoria, alguma coisa assim. E por outro lado, você tem que mostrar, tá bom, e o que mudou desse teto agora que você colocou isso aqui lá? Alguma coisa foi modificada, e essa é a sua grande contribuição. Olha, todo mundo estava pensando assim, mas nesse ponto aqui é um pouco diferente e entra aqui a minha informação. É isso que você faz na discussão. Você é livre para falar com o seu leitor na discussão. Uma forma de fazer isso, de mostrar esse discurso, né, é você começar falando exatamente essas conclusões mais gerais. O primeiro parágrafo da discussão não é regra, não precisa ser assim, pode fazer o que você quiser, mas é uma boa alternativa, tá? Você começa o primeiro parágrafo mostrando as principais conclusões onde você chegou. Você diz, olha, aqui nós chegamos que isso é assim, assim, assim. Por que isso? É para persuadir o autor, o leitor? Não. Tem uma razão melhor do que essa. É mais fácil o leitor criticar o seu discurso, se ele souber onde você quer chegar, do que ele ouvindo os pedaços do seu discurso sem saber onde você quer chegar. Muitas vezes chega no fim e fala, mas será que é isso mesmo? Deixa eu voltar. Ele tem que ler a discussão de novo. Mas se ele sabe onde você vai, cada evidência, cada informação que você coloca, ele já vai analisando criticamente. Fala, eu concordo, não concordo, concordo, não concordo. Então essa estratégia é uma estratégia para tornar seu discurso mais transparente, mais susceptível à crítica, e ele sendo transparente, o leitor aceitando, o leitor vai gostar muito mais do seu discurso, pode ter certeza disso. Mostre onde você quer chegar, né? Assim o leitor poderá melhor avaliar o seu discurso. Então essa é a ideia. Vou mostrar como que é isso aqui. Veja o seguinte, conclusão geral, ela veio de dados que você coletou, mais dados aqui, você juntou isso com a literatura, obteve alguma outra conclusão, e juntou tudo isso e obteve uma conclusão geral. Se eu sei a conclusão geral no início, fica mais fácil eu entender o que está sendo colocado aqui, até chegar nela de novo. Então você começa com ela, começa a apresentar a sua base e vai construindo até chegar nela de novo. O leitor vai ter muito mais facilidade de entender, muito mais facilidade de criticá-la, né? E ao aceitá-la, vai provavelmente estar mais convencido de que ela de fato é válida, porque ele passou por um processo mais limpo. Essa pirâmide, né? Você vai sair daqui para chegar lá, mas você sabe onde você vai chegar. O leitor sabe onde você vai chegar. Mostra isso para ele, em primeira instância. É a mesma estratégia para construir parágrafo. Uma estratégia interessante de construir parágrafo é na primeira frase do parágrafo, e lembra, um parágrafo tem mais de uma frase. Ele pode ter uma frase só, mas faça com mais de uma que você erra menos, tá? Uma frase só, a primeira frase, ela vai dizer o tema do parágrafo. As outras frases vão demonstrar o que você quer evidenciar nesse tema. Você pode até fazer uma conclusão mais específica na última frase, mas dentro daquele tema. Às vezes não é um tema, às vezes é a própria conclusão específica do parágrafo, é a primeira frase. Depois as outras vêm para reforçar aquilo. Não é regra. Teoricamente, essa cláusula principal que eu estou colocando na primeira frase do parágrafo, ela poderia ficar no meio ou no final. Mas um estilo interessante é exatamente esse, tá? Que é o mesmo princípio de começar com a ideia geral aqui, para o indivíduo entender depois, né? Você começa um parágrafo assim, as praias do Brasil são maravilhosas. As frases seguintes vão ter que mostrar que elas são maravilhosas. A hora que terminou de mostrar, muda de parágrafo. Quantas linhas tem que ter? Quantas forem necessárias. O mínimo possível, porém, quantas forem necessárias. Você termina o parágrafo a hora que terminou de demonstrar aquela ideia. Aí muda para outra. E a sequência dessas ideias vai construir e levar a essa conclusão geral.
Tá? Então, percebam que a proposta metodológica de construção do parágrafo é similar à da construção da discussão. Certo? Cuidado com sugestões. Conclusão, eu já mostrei para vocês o que são. Né? Já tivemos uma discussão disso numa das aulas. Agora, a sugestão é que você fique, então, quem sabe, pode ser que seja assim, talvez ser afetado por causa de um mecanismo, assim, e comece a especular. Isso não passa. Fala, mas eu li no trabalho de um dos expoentes da minha área, um dos caras mais importantes do mundo, e ele especulou bastante. Eu sei. E ele vai especular e a revista vai publicar. E nós, se especularmos, a revista não vai publicar. Isso existe? Existe. É preconceito? É. Mas considere isso. Você não pode ser ingênuo, achar que porque o outro bam falou, você pode falar igual que todo mundo vai aceitar. Não é assim. São 2 pesos e 2 medidas? São. Mas mesmo sendo 2 pesos e 2 medidas, vamos começar a fazer o beabá certinho, até um dia a gente chegar numa posição de poder falar um pouco mais. Mas as sugestões, elas podem ser úteis, lógico, são sugestões para as pessoas. Mas o que a ciência espera de você é conclusão, e não apenas sugestões. Então, evite-as ao máximo, se for algo que seja alguma coisa muito pontual. Uma outra questão é com relação aos estudos futuros. Temos que ver com calma isso daí. Um trabalho, ele traz respostas e abre portas para novos estudos. Porém, note o seguinte, não é porque ele traz portas para novos estudos que você tem que colocar isso na sua discussão. Cada leitor vai poder pensar em estudos futuros a partir daí. Mas tem momentos em que colocar estudo futuro pode ser interessante. Por exemplo, eu faço um estudo, foi feito um estudo, eu não, né? Foi feito um estudo, publicado acho que no British Journal of Medicine, alguma coisa assim, ou New England Journal of Medicine. Enfim, eles mostraram uma associação entre doenças cardiovasculares e cuidado bucal, né? Escovação de dente. Mas eles não sabem se é uma relação de interferência ou é apenas uma associação. Então, lá coube para os autores dizerem, olha, de fato, saber se é associação ou é interferência é uma coisa que fica para os próximos estudos. Porque essa é a questão relevante. A partir do momento que viu que tem associação, saber por que tem essa associação. É porque tem um terceiro elemento causando as duas ou porque uma interfere na outra. Isso é uma questão relevante e é pontual. Isso você pode colocar de forma bem simples. Agora, faz um estudo, depois você fica falando, olha, é possível que estude não sei o que lá, não sei o que lá. E geralmente quem escreve isso, ele escreve aquilo que ele já está fazendo. Só para dizer para você, é legal fazer isso, dali 1, 2 anos sai o trabalho que ele fez. Né? Então, não cabe, nesses casos, os estudos futuros. E uma última coisa que a gente tem que tomar cuidado é com as limitações do estudo. Se há limitações, elas têm que ser discutidas e superadas. Todo estudo tem limitação. Não é um tópico à parte, necessariamente, ele é parte da discussão. Ao discutir, você está dizendo, olha, tem essa limitação, mas, apesar disso, nós mantemos a nossa conclusão. Tem tal limitação, mas, apesar disso, mantemos a nossa conclusão.